Boa noite, pessoal. Tudo bom? Pessoal, nós vamos começar a nossa apostila, tá? A gente começar a falar um pouquinho sobre a enfermagem na UTI, tá bom? Então, um pouquinho de conceito, essa apostila é um pouquinho teórica, então peço um pouco de concentração e atenção de vocês, tá bem? Então, gente, o que é uma unidade de tratamento intensivo, tá? Ou UTI? Consiste num conjunto de elementos que são agrupados para atender pacientes que são extremamente graves ou que têm risco de vida, tá? E que necessitam de uma assistência médica e de enfermagem e de uma equipe multidisciplinar e de alguns equipamentos e recursos especializados, tá? Ou seja, é aquele paciente no mais alto grau de complexidade possível, tá? Aquele paciente que sem algum recurso especializado, sem algum suporte ventilatório, uma monitorização cardíaca, um médico, um enfermeiro 24 horas do lado dele, analisando, monitorizando e cuidando do paciente, ele não consegue sobreviver. É a última chance que o paciente tem de ainda manter a vida, tá? Então, nem todo paciente que vai para a UTI morre, tá, gente? Mas o índice de mortalidade de uma UTI é extremamente alta, porque são pacientes extremamente complexos e graves, tá? Que estão lá para se recuperar da vida, tá? Recuperar da sua doença e conseguir continuar a vida, tá? Passar para uma assistência menos grave, tá bom? Lógico, a gente sabe, tá? Que existem alguns casos específicos, por exemplo, que o paciente vai para a UTI depois de um pós-operatório. Não quer dizer que o paciente está nesse alto índice de gravidade, mas significa que o paciente tem um alto índice de que ele pode agravar, ou seja, ele tem uma predisposição a agravar, a piorar e necessitar de cuidados intensivos muito grande, tá? Por isso que esses pacientes, às vezes pós-operatórios, tá? Eles passam um tempo na UTI, tá? Nem que seja 24 horas na UTI, porque o risco que ele tem de piorar a situação, de agravar, é muito grande. Então, já manda ele para lá como uma forma de prevenção. Se ele agravar, ele já está assistido e já está com todos os recursos necessários para que ele consiga manter a vida, tá? E melhorar. Se ele não agravar, se ele passar bem, em pouco tempo ele é liberado da UTI e volta para um quarto de enfermaria, né, normal, tá bom, gente? Mas geralmente o que se espera dentro de uma UTI é paciente extremamente grave ou com alto risco para agravar, tá bem? Então, isso aqui é um exemplo de uma UTI, tá, gente? Ou seja, são aquelas unidades que elas têm vários leitos, tá? Os leitos podem ser separados por essas cortininhas, tá? São leitos individualizados, separados por essas cortininhas, ou às vezes por, paredes mesmo daqueles, tipo MDF, não sei como é que chama aquelas paredinhas, né, de MDF, aquelas placas, né, que separam os quartinhos, tá? Mas elas têm que ter preferência para cada cama tem que ter todo o seu suporte. Então tem cada leito, né? Tem que ter o seu monitor cardíaco, tem que ter sua bomba de infusão, tem que ser seu ventilador mecânico, tem que ter essa régua de gases, tá? Cada leito tem que ser virado ou ficar próximo para um posto de enfermagem, onde fica geralmente aqui ou fica mais próximo, equipes de enfermagem 24 horas, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas 24 horas, vigiando cada aparelho, vigiando cada movimento, cada resposta do paciente de acordo com o tratamento, tá? Então aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem algumas, ó lá, outro leito de UTI, tá vendo? Esses aqui são separados por paredinhas de vidro, tá vendo? Com portas privativas, tá? Então, assim, ó, cada unidade tem a sua especificidade, tá? Então, não é obrigatório, eu sei que cada leito tem que ser separado,
pode ser por cortininha, tá? Pode ser por parede de vidro. Aqui, ó, cortininhas, tá vendo aqui, ó? E aí depende de cada hospital, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui nem tem separação, tá? Ficam direto, apenas os leitos virados, tá? E aí, lembrando que cada leito, como vocês podem ver, tem toda a aparelhagem, tá? Para manter o suporte de vida daquele paciente, tudo o que ele precisar para manter pulmão funcionando, coração funcionando, todos os órgãos vitais funcionando dentro do possível. Gente, a gente sabe que isso tudo aqui, nada disso se compara, né? A gente não é Deus. A hora de todo mundo vai chegar. Não vai conseguir manter a vida de todo mundo por um longo tempo. Mas se aquele paciente tiver 1% de chance de sobreviver, é esses aparelhos que vão ajudar a manter a vida dele, tá? E a se recuperar, tá bom? Então, é a maior chance que o paciente tem de sobreviver, de acordo com a sua gravidade, é estar dentro de uma unidade de terapia intensiva, tá bom? E independente se é com cortininha, que é com parede de vidro, que é com parede de MDF, de madeirinha, todas elas têm as suas unidades separadas, o seu leito separado, tá vendo? O seu quartinho separado, com todo o seu aparelho específico para cada leito, para cada paciente. De preferência virado para, aqui ó, virado para o postinho de enfermagem, tá? Onde fica o enfermeiro 24 horas, com técnicos de enfermagem 24 horas à disposição pro paciente, tá? Vigiando cada paciente, tá bom? Lógico, tem os quartinhos lá, às vezes o médico vai dormir, mas sempre tem o revezamento de turno de enfermeiros e técnicos, para sempre fica pelo menos um acordado vigiando, um ou dois acordados vigiando todo mundo. E aí faz o revezamento do horário de dormir, tá? Quando for no plantão da noite, tá bom? E aí entra a grande pergunta. Professora, mas é UTI ou CTI? Qual que é a diferença, tá? UTI, eu sei que é Unidade de Terapia Intensiva. CTI, Centro de Terapia Intensiva. Mas qual que é a diferença? É tudo a mesma coisa? Existem diferenças, tá, gente? Ó, isso aqui é um leito de UTI ou de CTI. Todos dois têm um leito separado. Tem toda a aparelhagem, máquina de hemodiálise, respirador, bomba de infusão, monitor cardíaco, o leito que se movimenta para cima, para baixo, para um lado, para o outro, tá? Individualizado, tá bom? A régua de gases. Então, todos os dois têm isso tudo, tá? Olha aqui, ó, aparelhagem toda em cima do nosso paciente. Aqui é um paciente entubado, isso aqui é uma traqueia, um ventilador mecânico, monitor cardíaco, as bombas de infusão, tá? Vocês vão se familiarizar com cada um desses termos, com cada um desses aparelhos, tá? Ao longo das nossas aulas eu vou explicar o que é cada um desse aparelho, tá bom? O que ele faz, o que ele funciona, tá? E para que tá usando ele, tá bem? Então, qual que é a diferença de uma UTI para um CTI, tá? Um centro de tratamento intensivo, de terapia intensiva, tá? É uma área do hospital onde ficam os pacientes em estado grave, tá? Que necessitam de toda monitorização de seus sinais vitais, 24 horas, tá? Só que um centro de tratamento intensivo, ele não tem um caso específico. Qualquer tipo de doença, de agravo, vai para um CTI, tá? Uma unidade de terapia intensiva é igual ao CTI. Ela também tem pacientes, é um local no hospital que também ficam pacientes em estados graves que precisam de monitorização, tá? Cuidados com seus sinais vitais de modo contínuo, tá? Só que a UTI, ela é destinada para casos específicos. Por exemplo, você pode ter mais de uma UTI no hospital. Você pode ter uma UTI neonatal, UTI cardiológica, uma UTI de queimados, uma UTI de Covid, tá?
uma UTI cirúrgica, tá? Então, você pode ter vários tipos de UTIs, tá? Porque a UTI ela é especializada para uma doença em específico, uma patologia ou um grupo específico, como UTI neonatal. Todos os pacientes recém-nascidos ou com idade até 1 ano, 2 anos, vão para uma UTI neonatal. UTI pediátrica. Você não vai colocar um bebezinho recém-nascido numa UTI adulto. Entendeu? Porque tem que ter, o bebezinho recém-nascido tá grave, ainda não tem imunidade, você não vai colocar ele numa UTI de Covid, com adulto, né? Você não vai colocar um paciente infartado, ou que acabou de fazer uma cirurgia lá de ponto safena, junto com um paciente grande queimado, tá? Você tem que mandar ele específico para UTIs específicas. Lógico, na ausência de uma UTI específica, o paciente, todos os dois vão para um CTI. Então, você coloca o infartado, né, que fez cirurgia de ponto safena, do lado do grande queimado, dentro de um CTI, tá? Até você conseguir transferir ele para uma UTI específica, tá? Mas às vezes o paciente no próprio CTI ele consegue manter. Às vezes é um paciente, o hospital ou a distância é grande para você manter e não consegue vaga numa UTI específica. O CTI também tem médico, enfermeiro, 24 horas e tal. Só que na UTI cardiológica eu tenho médicos especializados em problemas cardíacos, tá? Eu tenho cardiologistas especializados. Já no CTI, eu vou ter um médico generalista, tá? Tipo um clínico geral, só que ele é intensivista, tá? Ele é formado ele tem uma especialização, uma residência em tratamento intensivo para qualquer tipo, só que de forma geral. Ele não especificou exclusivamente em cardíaco, em queimaduras, em neonatal, entendeu? Aqui eu tenho unidade específica para cada quito. Seria o mais indicado uma UTI? Ah, claro, quem não quer ir para uma unidade especializada de trauma, por exemplo, eu sofri um acidente de carro, eu vou para uma UTI de trauma, onde eu tenho médicos emergencistas especializados em trauma, cuidando de mim. Claro que eu quero. Só que eu posso ir para um CTI? Posso. Vou ter o mesmo tratamento que eu teria numa UTI? Vou. Vou ser bem assistido tanto quanto aqui? Vou, tá? Se o médico daqui achar que ele não tem competência suficiente para tratar um paciente específico, ele vai solicitar uma transferência desse paciente para uma unidade específica, tá? Por exemplo, pacientes cardiopatas que necessitam de uma unidade cardiológica mais específica, eles geralmente não ficam em CTI, eles sim vão encaminhados direto para uma UTI cardiológica, tá? De referência. Porque sabe que um paciente, quando a gente fala de unidade cardíaca, é muito mais complexo e precisa de atendimento de um especialista de autoconhecimento em cardiologia, específico em cardiologia, tá? Então, ele vai ser destinado a uma UTI cardiológica, tá? Mas não quer dizer que ele não possa passar primeiro para um CTI. E se não conseguir vaga, não quer dizer que ele vai morrer se ele ficar no CTI, tá? Morrer, se vier para morrer, vai morrer de qualquer jeito, tanto aqui quanto aqui. Mas, todos dois, ele vai ser muito bem assistido. Só que eu quero que vocês entendam que o CTI, ele é mais como uma coisa generalizada, tá? E a UTI é uma coisa bem específica, tá bom? Mas todos os dois têm médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, 24 horas, tem equipamentos, tá? Aqui, ó, o quarto é igualzinho, tá? A única diferença é que o médico de um vai ser específico naquela patologia e o médico do outro vai ser um generalista em todas as patologias, tá bem? Então, denomina-se UTI especializada
aquela que é destinada a atendimento a pacientes em uma especialidade médica, tá? Seleciona por um grupo de patologia, que podem ser cardiológicas, coronarianas, neurológicas, respiratórias, traumas, queimados, COVID. Hoje a gente tem UTIs COVID, tá? Eu tenho CTI generalizado. Então, hoje em dia, em hospitais, geralmente a gente tem mais de um CTI, né? Você tem um CTI do hospital generalizado e você tem a UTI COVID, que ela ficou específico para receber pacientes com problemas respiratórios devidos ao COVID, tá? Hoje a maioria dos hospitais se programou e se organizou para ter uma UTI COVID dentro da unidade, ou o CTI que tinha na unidade, momentaneamente durante a pandemia, ele virou-se uma UTI COVID. E ele deixou de ser um CTI, ele deixou de atender pacientes generalizados, né, que necessitavam de CTI generalista, e passou a atender um grupo específico que era o COVID. Então, ele passou a ser um UTI COVID, tá? Então, como a gente falou acima, as UTIs são destinadas a casos mais específicos, tá? Então, facilmente é encontrado em hospitais de médio e grande porte uma UTI. Além disso, a gente tem as UTIs, que costumam ser para pacientes com quadros clínicos críticos ou instáveis, tá? Como algumas UTIs, alguns pacientes que necessitam de suporte ventilatório e altas doses de medicação, tá? Já o CTI, eles ofertam um acompanhamento intensivo sem uma patologia específica, tá? Então, assim, ele vai reunir vários pacientes com vários casos graves, mas que também precisam de monitoramento constante, tá? Um amplo time de profissionais cuidando, que também precisam, às vezes, de suporte ventilatório, que às vezes precisam também de medicamentos em altas doses, tá? Então, eles também precisam de cuidados intensivos. Por isso que todos dois são terapias intensivas e terapias intensivas. A diferença é que é uma unidade específica ou um centro, que vai englobar várias unidades, tá? Então, eu trouxe um exemplo para vocês, por exemplo, de uma UTI neonatal, tá? Ela é diferente de um CTI? É óbvio, gente. Um CTI, eu tenho CTI adulto. Quando eu falo de um CTI pediátrico, eu já estou me especializando em apenas um único grupo, os neonatais. Então, ela deixa de ser um CTI e passa a ser uma UTI pediátrica ou neonatal, tá? Então, onde eu não tenho cama para receber paciente, eu tenho incubadores para receber nenenzinhos, tá? Tirando a diferença da cama, que não é um leito, é uma incubadora, né? Eu vou continuar tendo a mesma coisa que eu tenho no CTI adulto. Eu continuo tendo meu monitor cardíaco, continuo tendo minhas bombas de infusão, continuo tendo meu ventilador mecânico, tá? Continuo tendo a régua de gases, continuo tendo aparelho de hemodiálise, eu continuo tendo tudo que uma UTI adulto tem, uma UTI pediátrica tem, tá? A diferença é que em tamanhos menores, tá? Para caber num bebezinho, tá bom? E a diferença é que meu paciente, meu nenenzinho, fica numa incubadora, porque o nenenzinho tem que estar sempre quentinho. O bebê, quando ele nasce, recém-nascido, ele ainda não tem as funções termorreguladoras delas bem definidas. Então, o bebê não consegue se esquentar sozinho, tá? Por isso, a gente tem que manter ele num ambiente quentinho, tá? Como o bebê não pode ficar coberto no lençol enroladinho, lá como o bebezinho fica em casa, com touquinha, macacãozinho, body e mantinha, e cobertorzinho, e meinha, sapatinho, né? Mais aquele monte de inho. Então, o bebezinho tem que ficar peladinho. Ele fica só de fraldinha,
dentro da incubadora, e aí ele mantém, a incubadora mantém uma temperatura que é programada, tá? Que é o enfermeiro que programa lá 35 graus, 36 graus, ele vai programar a temperatura e a incubadora vai manter essa temperatura. Então o bebezinho pode ficar peladinho aqui em cima, que a incubadora vai manter o ambiente quentinho para ele aí dentro, tá? Para ele não ter uma hipotermia, que é uma das principais causas de desestabilização e agravo do nenenzinho é a hipotermia, porque ele ainda não consegue manter a sua temperatura corporal, tá bem? Então aqui, ó, eu tenho uma UTI neonatal, tá? Isso aqui é uma incubadora, só que ela é uma incubadora diferente, tá? Ela é aberta, tá? Isso não é uma incubadora, isso é uma... Ai, gente, esqueci o nome, peraí, deixa eu lembrar aqui. Pessoal, isso é um berço aquecido, tá? Eu tive que recorrer aqui ao Google para eu lembrar o nome, que agora me fugiu na memória, tá? A incubadora é essa fechadinha para manter o bebê quentinho aqui dentro. E esse aqui é um berço aquecido, tá? Às vezes porque o paciente, o nenenzinho precisa de cuidar de vários procedimentos que às vezes para fazer com o nenenzinho dentro da incubadora é mais difícil, tá? Então você coloca o bebezinho num berço aquecido, tá? Aqui em cima fica uma lâmpada, aqui ó, fica uma lâmpada voltando, jogando calor para baixo, tá? Então o nenenzinho fica aquecido, tá bem? E aqui consegue controlar a temperatura do berço, que você quer mandar o calor para baixo, tá? Como é um ambiente mais aberto, então coloca-se uma temperatura um pouco mais elevada, por exemplo, 37 graus, 37,5, para poder enviar o calorzinho para o bebê aqui embaixo e vai se espalhar no ambiente. Mas mesmo assim, o berço aquecido ainda consegue ter ventilador mecânico, bomba de infusão, monitor cardíaco, traqueia, ventiladores, tá? Então, todo o suporte específico que o bebezinho precisar, ele consegue ter aqui também, tá? Então, esse é um berço aquecido, também muito utilizado nas UTIs neonatais e pediátricas, tá? Isso aqui, eu tenho uma UTI neonatal para queimados, tá? Essa aqui tanto pode ser o bebezinho aqui, o neném, né? Ele tanto pode estar numa UTI pediátrica, né? Que já não é um bebezinho mais, é uma criança. Pode tanto estar numa UTI pediátrica, tá? Como ele pode estar numa UTI para grandes queimados. A gente não consegue saber especificamente aonde que ele tá, mas aparentemente parece ser um grande queimado, tá? Então, ele tá em uma das duas, todos os dois, ele vai ser muito bem assistido, tanto na pediátrica, né, quanto na grande queimado. Tudo vai depender do caso realmente do paciente e aonde ele vai conseguir uma vaga para atendimento mais rápido possível, porque é isso que vai diferenciar no meu atendimento, pessoal. Como que eu consigo, aonde eu consigo mais rápido? Esse é o principal. O paciente está grave ou ele tem risco de se agravar, então eu preciso colocar ele num suporte intensivo o quanto antes, tá? Então, por isso, se eu conseguir numa UTI pediátrica, eu mando ele primeiro do que se eu conseguir numa UTI de grande queimado. E também vai depender da gravidade do paciente. O médico que atender, ele vai olhar e vai definir, entendeu? Não, esse paciente pode ir para um pediatra só, não, esse paciente precisa de um especialista, tá bem? E aí, tá, a gente tem o COVID no CTI, tá? Gente, existem vários CTIs agora, igual eu falei, que viraram UTIs COVID, tá? Então, olha só, essa aqui é uma das unidades de UTI COVID, onde eu tenho aqui esses biombos, né? Esses suportes aqui que acabam isolando um paciente do outro, tá? O UTI COVID, ele tem que ser separado, ele não pode ser um CTI generalizado. Por quê? Porque os pacientes têm alto grau de complexidade, podem se agravar, e eles têm a doença deles é altamente contagiosa. Mesmo com esse isolamento que eu faço com o meu paciente aqui, coloco ele dentro dessa bolinha aqui de plástico, né? Ele corre o risco sim de estar transmitindo, né,
porque ele precisa comer, ele precisa se movimentar, né? Dependendo se o paciente não estiver entubado, eu preciso fazer procedimentos nele até entubar o paciente e tal. Então, os meus funcionários, meus pacientes, ou seja, nós, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, até a moça da limpeza, da faxina, temos que estar com roupas especializadas, paramentados, altamente paramentados, tá? Com essas roupinhas aí, para evitar o contágio, né? Já que nós estamos tanto transitando dentro da UTI Covid, quanto do lado de fora do hospital, quanto indo para nossas casas, para nossa família, para a gente evitar contaminação. Então, existe toda essa paramentação, existem vários hospitais que têm paramentações diferenciadas, tá? De acordo com cada recurso financeiro de cada hospital, tá bom? E aí, tem paciente que nem fica com essa bolinha isolada de um para o outro, apenas tá todo mundo com o mesmo grupo de doença, então vão ficar todo mundo junto, tá? Algo parecido com isso. Mas tudo de acordo com a verba que cada hospital possui para fazer, né? E a definição do seu comitê do seu CIH, né? Controle de comissão de infecções, né? Hospitalares, então de acordo com a comissão dos médicos, junto com o hospital e tal, que foi definido como que vai ser a prevenção e o cuidado desses pacientes do Covid, tá bom? Então aqui, ó, lembrando a equipe altamente paramentada, tá? Fazendo atendimento a um paciente, tá vendo esse paciente aqui no momento ele não tem aquele bolinha, aquela bolinha. Se ele não tem a bolinha, a equipe é que se isola dentro da sua bolinha, né? Dentro desse macacão altamente vedado, que é extremamente desconfortável e muito quente, tá? E muito difícil de enxergar, muito difícil de se movimentar e fazer qualquer tipo de procedimento nesse macacão. Ou seja, gente, não é nada fácil, tá? Não é nada agradável, tá? Um outro paciente COVID, tá? Que ó, ele tá em máscara de alto fluxo, tá? Uma máscara de ventre. Aqui o funcionário paramentado, nesse caso aqui ele já está com o avental, né, e o face shield, tá? Mas também é dentro de uma UTI COVID, tá? Esse aqui é um paciente que provavelmente fez uma parada cardíaca dentro da UTI COVID, e aqui você faz aquela massagem cardíaca, né? Lembra que eu brinco com vocês que massagem cardíaca a gente faz no nosso namorado, no paciente a gente faz compressões cardíacas, tá? Então aqui a gente tem o profissional da saúde fazendo compressões cardíacas, a outra aqui parece a enfermeira, a técnica tá ambusando o paciente, né? Tá ventilando isso para ele, ventilando o paciente, ou seja, fazendo uma RCP de alta qualidade, tá? Então, é para tentar trazer esse paciente que está em parada cardíaca de volta, né, à vida, né, de volta para poder ter os cuidados para ver se consegue fazer esse paciente sobreviver e melhorar suas condições, tá bom? E aqui, ó, temos outra UTI Covid, tá? Olha, todo mundo lá vestido de macacãozinho, que esse macacãozinho tá Ivec, né? Que fica aparecendo esse monte de alienígenazinho branco, tá? Dentro da UTI, tá? E aqui eles fazendo os cuidados, né? Parece que estão arrumando os leitos para receber pacientes ou desinfectando o leito, não dá para saber direito, tá? Mas é só para vocês verem que são leitos especializados, são unidades de terapia intensiva, de tratamento intensivo especializados, que nesse caso não dá para colocar várias doenças, várias patologias junto, porque senão corre o risco de agravar. Por exemplo, um paciente infartado, você vai colocar junto com Covid. Não tem como, né? Porque são doenças diferentes, o risco de transmissão é muito grande. E você não consegue colocar o paciente vestido dessa roupa, tá bem? Então, a gente tem um pouquinho das nossas unidades de terapia intensiva e centros de terapia intensivo.